Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eu quero ler alguns textos aqui, textos importantes para a nossa reflexão dessa noite. E queremos falar a respeito do reino de Deus. Queremos falar a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 7 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários apenas. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e o mandou lançar na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, perdoei todos os seus pecados, porque você me implorou. E você não deveria ter tido misericórdia com o seu conservo, com aquele que devia a você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Feche seus olhos mais uma vez. Palavra de Deus, uma palavra que vai alinhar o meu coração, o teu coração, com o coração do Rei. Pai, nós queremos mais uma vez clamar ao Senhor por discernimento, por uma direção, clamar ao Senhor para que alinhe o nosso coração com o seu, aproxime o nosso coração ao seu, que a tua verdade se torne a nossa verdade, que a tua justiça se torne a nossa justiça, e que o amor que o Senhor tem por cada um de nós se torne o amor que teremos por cada pessoa que o Senhor nos apresentar. O Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de misericórdia. Por isso nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, alinha o nosso coração com o coração do nosso Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O reino de Deus, ele é basicamente o domínio e a soberania do nosso próprio Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é aquilo que está sobre todas as coisas. E a doutrina acerca do reino de Deus, ela é encontrada em todo o tempo na Bíblia, em todas as páginas. Na Bíblia toda você encontra os valores e princípios estabelecidos pelo reino de Deus. E quando nós olhamos lá no Novo Testamento e percebemos que no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus, ao trazer a sua palavra, ele tratou de uma forma explícita sobre a ética do reino de Deus.
A maneira como Deus nos trata precisa ser a forma como nós tratamos o reino dele, mas também tratamos as pessoas. Existe uma ética estabelecida pelo próprio Deus, que foi personificada no meio da igreja de Jesus, e nós precisamos vivê-la. Ética do reino de Deus. E as parábolas de Cristo, nas parábolas ele nos ensinou que os princípios que caracterizam a natureza do reino de Deus estão à nossa disposição. O reino de Deus não é algo intangível, o reino de Deus não é algo místico, não é algo que nós não tocamos, pelo contrário, o reino de Deus é algo palpável. E a oração que Jesus faz, venha a nós o teu reino, ele está dizendo, venham os valores para o nosso coração, estabeleça os princípios dos céus na terra, estabeleça as suas verdades em nós, que sejamos éticos como Cristo foi, e que vivamos integralmente o Evangelho. E grande parte das parábolas de Jesus, ela é introduzida com o objetivo de revelar alguns aspectos ou alguns atributos do reino de Deus. Não é por acaso que Jesus começa, o reino de Deus é como? E ele personifica o reino, para que a gente consiga entender e visualizar. Porque se Deus fala, o reino de Deus é como os cosmos, talvez você não entenderia. O reino de Deus é como a constelação, talvez você não entenderia. Mas ele fala, o reino de Deus é como um homem igual a você. Atributos que foram estabelecidos nos céus, mas que precisam ser vividos na terra. Atributos que nasceram no coração de Deus, mas precisam ser estabelecidos no nosso coração. E deixa eu trazer o primeiro atributo do reino de Deus, porque o reino de Deus é longanimidade, é como um homem longânimo. O reino de Deus é estabelecido nos nossos corações, e aqui longanimidade é um gomo do fruto do Espírito. Longanimidade nada mais é do que um fôlego longo. É você olhar para as circunstâncias e ao invés de você estabelecer uma justiça rápida, um julgamento rápido, você parar, refletir e dar mais uma chance. É como se Deus estivesse falando, eu sei, as pessoas vão te aborrecer, mas não se irrite facilmente. As pessoas irão tentar tirar a sua paz, mas tenha mais paciência. Suporte as dificuldades. Contorne a sua realidade, que por muitas vezes é caótica, mas contorne com sabedoria. E aí Pedro, dentro desse texto, vai perguntar para o Senhor, beleza Deus, então o reino de Deus é longânimo, sim, significa que eu devo perdoar 7 vezes, e aí a longanimidade de Pedro se personificava em perdoar 7 vezes a mesma pessoa que o feriu. E aí Jesus fala, não Pedro, você não pode esquecer que os atributos eternos, os atributos de Deus precisam ser assimilados por você, e não os atributos humanos, porque se você perguntar para qualquer pessoa, e ela disser para você, aquela pessoa me traiu 6 vezes e eu perdoei 6 vezes, o mundo vai bater palma para você e vai dizer, nossa, você é muito, tem sangue frio, sangue de barata, parabéns, eu não sou assim. Mas quando você pergunta para o Senhor, Ele fala, não, você é cristão, você tem o fruto do Espírito, você precisa perdoar 70 vezes 7. E aí Pedro fica abismado, porque a longanimidade na perspectiva de Deus é muito diferente da nossa. E Jesus está dizendo para Pedro, você precisa ser mais longânimo. Você precisa, Pedro, ter uma paciência longa. Você precisa, Pedro, ter uma misericórdia longa. Você precisa perdoar muitas e muitas e muitas vezes. Aquela paciência que você exige das pessoas por você, você precisa ter com elas
70 vezes mais. E aqui vem uma verdade que Deus trouxe ao meu coração. Talvez você tenha a sensação de que não está errando com ninguém, porque ninguém até agora chegou e chamou a sua atenção. Você já está semanas, meses, até mesmo anos, passeando por onde você passa, e ninguém chamou a atenção, e você tem a sensação de que está tudo certo, de que você não está errando, de que você está alinhado. Mas deixa eu dizer algo para você, de acordo com a palavra, pode ter certeza, querido, que você tropeçou sim com alguém, e esse alguém está sendo longânimo com você. Não seja arrogante ao ponto de achar que a sua vida está ilibada. Existem pessoas ao seu redor que Deus está tocando no coração e dizendo: tenha mais paciência com ele, seja mais longânimo com ela. Segure um pouco a correção, segure um pouco a sua repreensão, porque é dessa forma que eu lido com você. Por isso Deus diz essa noite para mim e para você: dá mais uma chance. Não é fácil, não é fácil. Deus diz para mim e para você: ouça mais uma vez. Falhou, não tem problema, dá mais uma chance. Você viu que ficou feio? Sim, mas não tem problema, dá mais uma chance. Deixa a pessoa tentar acertar, tentar corrigir. Anda mais uma milha, suporte mais um pouco. Simplesmente porque é dessa forma que Deus age conosco. E somos discípulos de Jesus. E quando nós entendemos isso, os atributos do reino de Deus, eles entram no nosso coração. E quando isso acontece, nós fazemos de tudo para representá-lo da melhor forma possível. Mas aqui nesse texto nos revela um segundo aspecto do reino de Deus, que o reino de Deus é um reino de transparência. Deus, ele não esconde nada. Se você abrir a Bíblia, você vai descobrir tantos segredos do coração de Deus, que você vai ficar surpreendido. Deus é um Deus de transparência. E chegará um momento que todos nós prestaremos conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Porque vai chegar um momento aonde as nossas vestes serão arrancadas e nós ficaremos nus diante do Senhor, e tudo aquilo que tentamos esconder um dia aparecerá. E quando nós olhamos para Jesus, e Jesus traz essa realidade, Ele fala: o meu Pai é transparente e eu serei transparente. Ele diz: por isso o reino de Deus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Ou seja, ele vai chamar a sua presença e vai dizer: me mostre tudo, me apresente tudo, tudo que eu te confiei, tudo que eu te entreguei, tudo que eu te ordenei. Agora eu quero prestação de contas. Abra suas contas na minha frente. E aqui nada mais é do que um princípio, o princípio da transparência. E esse princípio primeiro precisa começar com o Senhor. Apesar que mesmo que você não queira ser, Deus conhece o seu coração, Ele conhece tudo. Mas não existe nada melhor do que você se apresentar ao Senhor e dizer para Ele: Deus, o Senhor já me conhece, mas mesmo assim eu faço questão de me apresentar e mostrar para o Senhor tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E se tem algum mal em mim, se tem algum caminho errado que eu estou percorrendo, se existe alguma coisa no meu coração que não te agrada, arranque, me revela e me alinhe. Mas depois que você começa a viver nessa vida transparente com o Senhor, você não terá problema algum de ser transparente com quem quer que seja, em ações simples. Na minha casa nós temos uma regra: não há segredo e ninguém é proibido de mexer em nada de ninguém. O celular fica à disposição. A minha senha é igual da minha esposa. Os meus filhos sabem a senha do meu celular.
E eu sei a senha do celular da minha esposa. Eu sei a senha do videogame dos meus filhos. E a hora que a gente quiser pegar e olhar, e a gente vai ter a certeza de que não existirá nada que nós já não tenhamos conversado. O reino de Deus é um reino de transparência. Um rei que ama a transparência, um rei que ama a verdade. E quando Deus fala que Ele vai prestar contas, não é uma ameaça. Precisa fazer parte da nossa rotina, todos os dias. O Senhor Jesus, o próprio Deus, visitava o homem ao entardecer e pedia prestações de conta. Por que eu não vou fazer isso da mesma forma? E Deus não está trazendo uma ameaça para o seu povo, mas Deus está trazendo uma instrução. Querido, se você viver uma vida de integridade, ou seja, se você for inteiro. E o que é ser inteiro? É você acertar, é você errar na presença de Deus. É você buscar santidade e é você tropeçar no pecado na presença de Deus. É você corrigir as suas rotas e exercer bondade na presença de Deus. E quando isso acontece, você não será constrangido nessa terra e quando se encontrar com o Senhor. Transparência traz leveza. Qualquer pessoa pode nos pegar de surpresa e não encontrará nada que nos abone. Da mesma forma, o Espírito Santo vai sondar o nosso coração e Ele vai olhar para você e vai sussurrar nos seus ouvidos: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você é o mesmo. Você é o mesmo no privado, você é o mesmo no público, você é o mesmo em casa, você é o mesmo na rua, você é o mesmo no púlpito, você é o mesmo na fila, você é o mesmo se divertindo, tirando férias, e você é o mesmo trabalhando. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quando nós andamos em transparência, o fardo da religiosidade, a máscara que a religiosidade nos apresenta é jogada fora e nós andamos com leveza. O peso da hipocrisia não faz parte da nossa história. Por isso que caminhar em transparência é um dos valores do reino de Deus. A autenticidade. E aí Deus vem sussurrando ao meu coração: exclua cada vez mais a hipocrisia, porque é tentador. É tentador nos parecermos com aquilo que nós não somos. Na verdade é tentador nos parecermos melhor do que somos, por algum motivo. E Deus fala: tira essa hipocrisia do coração, tira essa falsidade dos seus lábios, tira esse fingimento das suas ações. Não precisa. Caminha comigo, permaneça em mim e eu vou permanecer em você. E quando as pessoas olharem para você, a sua vida de transparência não vai apresentar o seu coração, mas vai apresentar o coração de Deus. Porque essa transparência passa por nós e alcança o Senhor Jesus. Por isso, se apresente ao seu irmão como se você estivesse se apresentando a Jesus Cristo, sem nada a esconder. E aqui tem um terceiro atributo do reino de Deus, que talvez é um dos mais difíceis. O reino de Deus é como um homem humilde. Humildade. E a palavra de Deus vai dizer que humildade abre as portas dos céus, mas a arrogância fecha todas as portas. Queridos, precisamos dessa humildade para acessar o coração de Deus. Precisamos dessa humildade para viver o arrependimento. Humildade para pedir perdão. Humildade para reconhecer os nossos erros. Humildade para voltar atrás e recomeçar. E aí o texto vai dizer, a parábola contada por Jesus vai dizer que então o seu servo caiu de joelhos e implorou que a sua dívida fosse perdoada.
Humildade. Ele não ia dar conta, ele não conseguiria cobrir as suas despesas, ele não conseguiria pagar aquela dívida, mas ele entendia que existe um atributo dos céus, que é a humildade, é se apresentar e dizer: meu Senhor, eu não consigo sem Ti, me perdoe, me alivie. E aqui existe algo que eu venho aprendendo ao longo desses anos, que clamar de joelhos não serve apenas como um jeito diferente de orar, não. Clamar de joelhos nos lembra que o nosso lugar, todos os dias, é aos pés do Senhor Jesus. Se você ler a história de Jó, no primeiro capítulo, você vai perceber que Jó tinha uma prática. E eu digo para o Senhor: Deus, eu estou adotando essa prática de Jó. Jó era um homem muito rico, e os seus filhos faziam festa todos os dias, e seu pai não impedia que as festas aconteciam, mas Jó tinha uma prática diante do Senhor. Ele se declarava um homem temente a Deus de tal maneira que ele oferecia sacrifícios a Deus por um suposto pecado que talvez os seus filhos pudessem ter cometido. Olha só. Significa que os filhos de Jó pecavam? Não precisava, mas Jó era um homem temente a Deus, era um homem tão humilde que ele dizia para o Senhor: Deus, não sei se meus filhos estão pecando, não sei se eles estão andando na linha, não sei como é que eles estão vivendo, mas eu diante do Senhor estou me antecipando, e eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício por aquilo que talvez o meu filho possa cometer em algum momento. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa. E esse coração nos aproxima do coração de Deus, porque é um coração rendido, buscando sempre uma direção que talvez você hoje não tenha, um temor que talvez hoje você não tenha. E aqui eu olho para o reino de Deus e percebo que o reino de Deus continua em progresso, porque Cristo ainda não voltou. E esse progresso, ele vai alcançar a manifestação final e a manifestação plena quando nos encontrarmos com Jesus. Mas enquanto isso, precisamos viver os atributos dos céus. E quanto mais vivemos os atributos dos céus, mais distante do mundo nos tornamos, mais distante do mundo ficamos. E para algumas pessoas, você vai ser um alienígena nesse planeta. Mas pode ter certeza que com o tempo, essa mesma pessoa que está olhando para você e dizendo: não vai permanecer desse jeito por muito tempo, não vai ficar assim por muito tempo, de repente, ela se convencerá de que a única maneira de ter paz em seu coração, de ter uma vida digna, de ter uma vida honrosa e uma família estruturada, é viver de acordo com o que você está vivendo. E chegará o dia que essa pessoa baterá no seu ombro e vai te perguntar: como é que você consegue? E aí é a oportunidade que Deus está te dando para dizer: é Jesus Cristo. Posso te apresentar? Não tem outro jeito. Não tem. Não tem outra maneira. Porque o reino de Deus, ele continua avançando, ele continua seguindo, e Deus nos chama para essa jornada e para essa caminhada. Sim, num certo aspecto, o reino de Deus, ele está aqui, mas também o reino de Deus ainda virá. O reino de Deus, ele é algo presente, mas também o reino de Deus é algo futuro. Por isso Jesus, ele usa aspectos naturais, longanimidade, transparência, humildade, para falar do reino de Deus, cuja herança está sendo preparada para mim e para você lá na glória. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para personificar aquilo que estava em seu coração, para que nós pudéssemos enxergar.
e viver. E esse aspecto natural, ou melhor, esses aspectos naturais, influenciarão diretamente a sua vida nessa terra, mas também a sua vida na eternidade. Deixa eu terminar esse tempo dizendo uma frase para você. Todos esses atributos, e eu aqui só destaquei 3. Todos esses atributos, eles precisam ser vividos por mim e por você, porque nós prestaremos contas do Senhor. Nós prestaremos contas do Senhor, porque esses atributos precisam ser vistos em nós. Deus não vai te cobrar se você não foi o melhor estudioso. Deus não vai te cobrar se você não for o homem mais rico da terra. Deus não vai te cobrar se você lavou o seu carro toda semana. Eu não acredito nisso, mas Deus vai te cobrar. Por que nas vezes que Ele disse para você amar mais e você não amou, por que você não fez? Se Ele te ama incondicionalmente, por que você não teve mais paciência com aquela pessoa, sendo que Deus tem paciência eterna contigo? E aqui precisamos pagar um preço para receber sim a recompensa que nos espera aqui, mas também precisamos pagar um preço para receber a recompensa que nos espera lá. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, e ele vai dando uma lista de homens que mudaram o padrão do mundo, que elevaram o padrão humano ao padrão de Deus. E no final de todo esse texto, o autor diz que nenhum deles recebeu a recompensa em vida, mas receberam algo muito maior na eternidade, porque eles entenderam que a forma como eles estavam vivendo a vida na terra, sim, poderia dar para eles coisas grandiosas nesse mundo, mas caso não dê, eles receberiam algo muito maior na presença do nosso Deus. E aí Paulo vai escrever uma carta para a igreja de Roma, e ele vai dizer as seguintes palavras em Romanos capítulo 14: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é coisa que você toca, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. São 2 frutos que nós precisamos colher. Precisamos agradar o coração de Deus, mas também precisamos ser vistos nessa terra como homens segundo o coração de Deus, como mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé nesse momento e fechar os seus olhos. E diante do Senhor, você declara para Ele o que de fato Ele espera de você. O que Deus espera de você. O que Deus quer de você. Deus quer que você seja um canal que flui da bondade, flui da longanimidade, flui da humildade, flui da transparência, flui do amor, flui do perdão que vem de Deus. O que Deus espera de você é que esses atributos não parem em você, mas flua por meio de você. Flua por meio das suas palavras, flua por meio das suas ações. Eu quero convidar você a declarar isso com a sua boca. Eu quero ser. Será que você pode declarar isso para o seu Deus? Ele está presente. Diga isso mais uma vez. Restaura, restaura o meu ser.
restaura o meu ser. Para o teu louvor. Eu quero convidar você, querido, a se colocar de joelhos, como esse servo que se apresentou ao seu Senhor dizendo: não tem como pagar, não tem como pagar, não tem como pagar, Deus. A minha dívida não tem como pagar. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, não tem como pagar. Tantos tropeços, Pai, tantos erros, tantas falhas que cometemos, não tem como pagar. Se o Senhor não derramar o teu perdão sobre nós, não tem como pagar. Se o Senhor não nos absolver da nossa dívida, não tem como pagar. Se o Senhor não for bondoso, longânimo, não tem como pagar. Mas nós sabemos o que devemos fazer, e nós estamos aqui, Deus, prostrados diante do Senhor, nos humilhamos diante de Ti, e reconhecemos que não existe nada que venhamos a fazer que possa cobrir a nossa multidão de pecados. Não tem. Mas existe alguém que foi enviado dos céus para nos salvar, para nos perdoar, para nos alinhar, para nos redimir. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele sim pode pagar a dívida impagável do teu povo. Seja, Pai, como teu servo bom, seja como aquele Senhor que olha para o nosso coração e é tomado por uma compaixão. Libera o teu povo, Deus, da consequência dos seus pecados, mas que haja um reconhecimento hoje aqui, mas que haja um reconhecimento, Deus, sincero, um reconhecimento genuíno, um reconhecimento, Pai, que quando o Espírito Santo sondar o nosso coração, que Ele possa enxergar verdadeiramente que rendemos a nossa vida a Ti, e que sem Ti não tem como prosseguir. Que os atributos dos céus sejam realidades aqui na terra, nas nossas vidas. Que os princípios que foram vividos por Jesus possam ser vividos pela Tua igreja. E que o Senhor encontre em nós virtudes que agradem o Teu coração. Rendemos a nossa vida ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, querido. Se coloque de pé. Estenda suas mãos para cá. Deixa eu abençoar seu resto de semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua casa, querido. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida, os seus negócios. Mas entenda, não existe nada mais precioso do que andar ao lado de Jesus. Não existe garantias maior do que andar ao lado de Jesus, com verdade, em humildade, com o coração aberto e a mente liberada para receber do Senhor e assim representá-lo da forma como Ele merece. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana repleta da presença do Senhor, mas acima de tudo que as pessoas possam reconhecer Jesus em você, e que a sua vida seja um testemunho vivo por onde você passar. E é no nome de Jesus que nós oramos e aplaudimos bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana na presença do Senhor Jesus. Amém.